igreja mais seguramente. Amém. Deixa eu ficar bom, mas a luz do Senhor a gente tem liberdade, né? Sentado assim, mas só adore o Senhor. E viemos aqui para adorar, então vamos adorar Ele, que é digno de toda honra, glória e louvor. Sei sua vida por aí, não é fácil de seguir, mas amante você. Jesus ele te ama e te quer bem, chuva de bênçãos ele tem, pra ti
ninguém impedirá. Eu profetizo sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e os planos de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Como já
E ela está vencendo, porque ela falou: olha, gente, vou falar, eu não sei como eu consigo, mas para mim, para minha família, fica por de R$ 4.000 por mês, porque tem exames que talvez não faz, eles têm que pagar. E assim, a gente não sabe às vezes o que o outro está passando. E o outro está vivendo tanta coisa que às vezes a gente está passando só uma encravada e a gente já quer morrer, meu Deus, por que isso comigo? Não é, é na nossa fraqueza que o Senhor ajuda. É na nossa fraqueza que nós somos fortes, né? Que a gente possa ser perseverante. Um mundo como esse, com outras pessoas, eu sempre falo para o Senhor, né? Falo, Senhor, isso aqui é a cabeça que nós vamos permanecer, porque no final vai ficar quem permanecer. Olha só quantos anos somos. Então é isso que eu peço ao Senhor, que eu permaneça com uma fé inabalável e forte na minha fraqueza, porque ainda que eu caia 1000 vezes, Ele vai me dar uma vez. Não é verdade? Então é isso que eu quero deixar para vocês. É esse testemunho que não é meu, mas que encheu os meus olhos de Cristo, encheu o meu coração de esperança. E que enche de vocês também. Amém? Jesus é bom, tudo é dele, ele é Jesus. Eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Esse louvor é 1000 vezes levado, que é o louvor lá que o Eterno fez, né? Eu acho interessante que às vezes ele esquece do louvor dele, aí eu não tenho que lembrar. Mas, gente, eu fico pego assim, às vezes quando eu estou aqui no culto, no dia de domingo, aí eu esqueço assim da galera jovem, da pastor Paulista, né? E às vezes eu venho, eu sento aqui no altar, e eu fico me olhando, eu saio descendo ali. Aí dá vontade de falar assim, gente, eu estou na casa do meu pai, eu posso sentar aqui, eu posso, né? Então assim, as pessoas querem colocar tantas regras para servir a Jesus, sabe? E a liberdade é algo tremendo que a gente se alegra, né? Pastor Maurício mesmo tem liberdade de brincar com ele, às vezes eu brinco lá no grupo com as pessoas, eu sei que fica assim até, sabe, fala, rapaz, Pastor Maurício é uma pessoa das mais interessantes que eu já vi na minha vida, né? Para quem olha assim, é um casca grossa. Aí eu brinco, mas foi um prazer, eu vou de lá aqui, nós vamos levar, foi 3 passageiros, né? Eu acho que o povo calma nessa segunda é meio doida na cabeça. Mas é algo assim, são pequenas coisas, pequenos tempos que faz a grande diferença na vida da gente, né? Pessoas que fazem diferença na vida da gente. É isso que a gente tem que entender, né? Isso é que faz o valor de nós estarmos passando aqui. Ou será que nós estamos passar aqui para quê? Para qual motivo? Que motivo você tem para viver nessa terra, se não é entender aqueles que Jesus colocou aqui? Simples assim. Alguns que se acham perfeitos, outros que se acham imperfeitos, e o Senhor falou: agrada-te. Não, mas como vai agradar de mim? Mas o Senhor, gente, sangue de Jesus sem poder, vai ver o que Jesus fez. O que Jesus fez foi uma troca para dizer assim: não é essa a perfeição que meu Pai quer. Pega Jesus onde ele andava, aonde ele estava, o que ele fazia. E eu digo mais, e digo isso, se colocasse hoje para falar, se reunisse todo o povo evangélico e falasse assim, fala isso, eu diria: Jesus teria pouco lugar para ele entrar, aonde se denomina casa dele. Ou talvez ele não teria liberdade da própria casa. Sabe por quê? Porque uns é mais perfeito do que Jesus. Alguns querem ser mais do que Jesus. Será que nós somos dignos dessa perfeição mais do que o Senhor?
Se eu cair 1000 vezes me levantarei. Isso aí é você e o Senhor. Madalena, quando ela teve um encontro com Deus, depois ela desencontrou. E quando ela teve com Jesus, a primeira coisa que ela falou assim: ó, não me trate mais, porque eu quebrei aquilo que eu diria que eu não ia fazer, e eu quebrei isso de novo. Jesus olha nela e fala assim: eu te perdoo. Eu imagino assim: como assim eu te perdoo? Eu te perdoo porque eu tenho direito de perdoar. É esse amor que Jesus procura. Não é essa vaidade de pessoas que eles estão fazendo. Não é essa vaidade que eles estão criando. Pessoas que levantam a mão para adorar. Eu estou aqui para orar pela cidade, mas não conversa com um monte de irmão. Será que você vai orar: Senhor, abençoe essa cidade, mas lá no Jequitimá tem um lago que só pula. Eu abençoe aquele não. Será que ora assim? Eu queria entender, sabe? Eu queria entender, assim como a minha esposa falou aqui, eu vejo o Senhor todos os dias, no financeiro, no meu dia a dia, no conversar, nas portas abrir, eu vejo o Senhor todos os dias. E às vezes eu até me pego assim, tem vezes que eu fico olhando assim no caminhãozinho meu velho, eu olho assim e falo: Senhor, deixa eu pegar um caminhãozinho e ó. Aí eu penso assim, esses dias eu trabalhando em cima lá, arrumando a carga, aí chega um cara e encostou um Ford Cargo novinho, basicamente todo, encostou do lado. Tiago, você sabe olhar a água, que esse caminhão está fervendo. Eu já pensei que o meu não ferve. Aí fui lá, olhei para ele e falei: rapaz, esse caminhãozinho seu é bom, eu só vejo vocês passando. Eu falei: é bom demais. Só ir e voltar. Isso é o que é o Senhor. É o Senhor. Por quê? Porque o Senhor zera da gente com aquilo que a gente tem. E por tudo nós devemos dar o quê? Graça. Graça. Eu nunca esqueço quantas vezes eu conversei com o pastor Maurício. Eu acho que tinha um dia que ele ia passar um jeito, esse cidadão só reclama, mano. Todo início de culto ali, nós ainda tinha aquele quadradinho, mas ele sentava ali e eu só ia reclamar. Está difícil, está difícil, está difícil. Acho que ele vai falar assim: vou lá, o pastor está difícil. Então, aí ele sempre falava assim: eu vendi alface de carrinho, mano. Então eu pensava: gente, vai estar difícil para mim vender alface, não vai fazer isso. Mas não era a intenção de dizer assim: vai vender alface, é dizer assim: eu vendi alface, plantei lá e vendi alface. Já não teve dia de eu não saber o que minhas filhas iam comer. Foi lá e levou a cesta básica e jogou na minha porta. Isso é o quê? Que preço tem sua paz? Agora que nós vamos entrar na palavra, nós já falamos, né? Já cansou da palavra? Também já vamos. Está com oportunidade? Não? Oportunidade. Os manos já estão chegando lá no céu já. Só da igreja que é Pai do Senhor. Amém? Aqui no livro de Salmo, no capítulo 133, é quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, e como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre as barbas de Arão, e que desce, olha, da sua veste. Igual que o pastor aqui mesmo falou, ter essa união entre os irmãos. Se o irmão fala que ama o outro e ama a Deus, ele é mentiroso, que Deus a gente não vê, o irmão nós está vendo. Eu amo os irmãos em Cristo Jesus. Se eu falar que eu odeio o irmão e amo a Deus, sou falso, crente falso, como diz o povo. Então, nós temos que ter união. Se chegar um irmão assim, que nesse momento
eu saio daqui, eu vou lá e abraço ele, para receber ele de braços abertos. Não importa como ele está vestido, não importa. O importante é ter união, amar o próximo, assim que como Cristo amou a gente, deu a vida pela gente, morreu na cruz levando todos os pecados sobre si e perdoou aquele ladrão que estava do lado dele, que o ladrão se arrependeu. Eu até me arrependi do que eu tinha feito lá no passado, há muitos anos atrás. Por isso que eu estou aqui de pé aqui hoje. Eu agradeço por uma rica oportunidade. Amém. Patrícia, fala uma coisa. Amém. Pai do Senhor, igreja, complementando assim um pouquinho o que a Fê testemunhou essa semana, hoje, essa semana também foi meio complicada. O Telzinho com febre, aí a Bia também com febre, aí a Bia hoje fez exame, deu positivo para influenza B, então provavelmente o Tel também é. E aí eu tava com meu coração muito triste, me culpando por eu ter dado ideia lá no grupo de mudar dia de culto, e uns ficou chateado, e eu falando, será que é Deus me mostrando que eu estou errada? Eu conversei com a minha irmã e ela, Paty, tira isso da cabeça, pelo amor de Deus, você não criou essa ideia. Muitas igrejas estão fazendo essa mesma coisa, essa mesma ideia que você deu. E aí aquilo ficou na minha cabeça, e eu estava com o coração bem triste, amargurada, chorei de manhã, conversando com Deus, e perguntando para Deus por que eu estou passando tudo que está passando, é no financeiro, é saúde. E aí eu vi um vídeo de um pastor demonstrando com um preguinho. Ele dá uma batidinha no prego, na madeira, e fala assim, muitas vezes a gente pergunta para Deus, por que Deus? Aí cada batidinha era um porquê. Aí a vida de quem não tem um problema, está levando a vida tranquila, aí ele dá uma batidinha no prego e tenta sustentar uma chave de boca, e a chave não para. Então aquela pessoa não tem raiz, não tem. Aí ele vai lá com o martelo e cada vez que ele dá uma batidinha, ele, por que Deus? Eu estou passando por esse problema financeiro. A outra batidinha, por que, Senhor, doença? Por que, Senhor, isso? Por que aquilo? Aí ele levanta a madeira e coloca um negócio lá bem mais pesado, e o negócio sustenta. Então, cada vez que a gente passa, Deus ministrou através de um vídeo na internet, Ele falou comigo. Nossa, eu estou arrepiando. Deus falou comigo que de manhã, minha mãe ainda perguntou, Paty, você vai louvar? Eu falei, não, mãe, não vou. Ela, mas você estava louvando tão bonito hoje de manhã. Aí eu cantando bem alto lá em casa, fazendo as tarefas de casa e conversando com Deus, Senhor, por quê? Por quê? E no vídeo que eu vi agora, no finalzinho da tarde, Deus ministrou no meu coração que cada batida que eu e vocês, cada um de nós levamos ali, ó, é na saúde, é no financeiro, é força que Deus está dando, são situações que Deus nos coloca para ver a nossa resistência, pra gente, porque se nós crentes tivermos uma vida muito fácil, a gente acaba esquecendo de Deus, porque o povo é obstinado desde lá o Velho Testamento, né? Quando a vida estava uma maravilha, eles voltavam as costas para Deus, e Deus ministrou aquilo no meu coração. Agradece, dá graças a mim enquanto você está passando pelas provas, enquanto você está levando a martelada ali, é porque eu estou com você. Se eu não estivesse com você, sua vida estaria ali, ó, você lá no mundão, curtindo, bebendo, festejando, farreando, mas não, eu estou te batendo porque eu te amo, eu estou te batendo porque eu cuido, e eu entendi. Então agora que o Thiago me deu a oportunidade, eu queria dar essa reforçadinha para os irmãos, porque assim como eu passo, eu creio que os irmãos também passam as batidas da vida, as batidas de Deus, e muitas vezes a gente associa ao maligno, mas não, às vezes é Deus, porque até quando Jó, o diabo chegou a Deus, e com a permissão de Deus,
Jó passou tudo o que tinha que passar. Então eu creio que você, nós, ninguém passamos nada sem Deus permitir. O diabo, ele não tem poder nenhum para tocar na vida minha, na de vocês. Ele, às vezes, vem uma doença, uma situação, mas é com a permissão de Deus. E isso também eu senti no meu coração Deus falando comigo. Então eu quero deixar isso para os irmãos hoje. Amém? Tudo simples, com um povo simples. Viu? Precisou nem de jogo de luz. Aí, inclusive, quando nós fizemos aquele louvor aqui com essas duas caixinhas, aí eu mandei para aquele irmão que tem uma banda lá em Morrinhos, né? E aí ele falou, esse som tá saindo aqui as duas caixinhas. Eu falei, porque geralmente o som por celular já fica ruim, né? Irmão, mas que benção, que som bom que teve. Você vê, ele falou as duas caixinhas, né? Gente, tudo com simplicidade, é que o Senhor agradece, Ele ama isso aí. Né? Alguém quer mais uma oportunidade, dizer alguma coisa? Quem já nem ouviu? Já alguém quer falar? Não? Oh, Jesus. Amém, então? Então vamos adentrar então na palavra? Bora? Irmão, e a palavra hoje é livre, você pode falar, questionar, dizer, acrescentar, amém? Menos tudo. Vamos. Amém? Então vamos lá, ó. Na verdade a palavra já se iniciou aqui, né? Com os testemunhos, com as palavras. E fica aqui agora a pergunta, eu quero que vocês comecem a dizer: que preço tem a paz? Quanto você pagaria pela paz? Será que quem vai trazer a paz vai ser o Trump? Lula, Bolsonaro, o cara da China lá, Coreia do Norte? Que preço tem a paz? Será que nós temos paz? Quem que acredita que nós temos paz, levanta a mão. Quem acredita que nós não temos paz, levanta a mão. Eu vou beber assim, vai ou não vai? Eles querem ter paz ou não querem ter paz? Amém. Então nós vamos entender agora se nós temos paz ou não temos paz. Quer ver? Ó, vamos lá. O testemunho da Patrícia aqui foi chave para a criação do texto, né? Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Segundo Coríntios 12, 7 ao 10. Coríntios 2, São Paulo 0. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que se afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou.
Tá fraco ou forte, Patrícia? Começando a achar paz. Pegando aí? Começaram a entender. Ou seja, quem aqui não tem paz? Todos nós temos paz. Mais à frente nós vamos entender o preço dessa paz. O Senhor não vai colocar fardo nenhum que nós não possa carregar. Não tem. Está difícil, está doendo, tá, mas nós continua caminhando. Só desiste aquele que desiste de Cristo. Só desiste aquele que não encontra o caminho de Cristo. O que eu acho mais interessante é quando o Senhor escolhe, porque existem os escolhidos do Senhor. O escolhido é aquele que todo o tempo o Senhor está com ele. Paulo diz aqui, ó, afasta-se de mim, Senhor. Um dia eu também disse essa mesma palavra, Senhor, eu não quero mais servir. Olha onde eu estou. Olha onde Paulo esteve. Por quê? Porque aqueles que são escolhidos do Senhor não vão se perder por qualquer coisa. Todos os dias nós temos que dar glória ao Senhor. Por que glória ao Senhor? Porque é tremendo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós somos um milagre. Todos os dias nós encontramos a paz. Tem alguém doente aqui? Interessante, está lá, os dois, filhos da Patrícia, enfermo. Mas não vai ficar enfermo, o Senhor já entrou com providência. Isso tudo aconteceu para que ela pudesse ficar na balança do entendimento? Não. Porque isso chama vida. E a vida, o que o Senhor nos colocou? Dias difíceis virão. Todos os dias. Amanhã vai melhorar, irmão, só vai piorar para aquele que não tem paz. Porque aquele que tem paz, mesmo na guerra, ele encontra paz. Meu irmão diz assim, vai chegar o tempo que para ter paz nós temos que lutar. Então não vai dançar, porque se demorar muito eu vou estar velho. Eu estou para lutar com ninguém velho, o que eu vou fazer? Vou dançar na paz. Mas não, nós não vamos precisar lutar fisicamente. Sabe por quê? Agora de antemão já vou te dar o preço da paz que foi pago. Sabe qual é o preço da paz? O sangue de Cristo que morreu lá na cruz. Esse é o preço da paz. Porque se não fosse por ele, nós não estávamos aqui. Ninguém ia dizer o nome de Deus se não fosse por Jesus. Se ele não pagasse o preço que ele pagou, nós não estaríamos aqui. Para muitos, eu sempre digo isso, irmão, se você perguntar para um crente, por que Jesus morreu? Para lavar os seus pecados. Simples assim? Não. Tem muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Irmãos, é interessante quando Marta e Maria chegam e dizem, olha, Senhor, meu irmão morreu. Lázaro, meu irmão, morreu. E se o Senhor estivesse lá, ele não tinha morrido. Aí o que a Bíblia nos faz? Jesus fez o quê? Chorou. Mas você sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus chorou, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Já pensou que seria? Irmão, você já pensou que seria isso? Você fala assim, daqui a pouco eu vou lá ressuscitar meu amigo Lázaro. Eu estou tranquilo, vamos festejar, gente. Não, Jesus chorou. Aí a Bíblia diz que Jesus chorou porque ele era amigo de Lázaro. Ele era um homem, o Senhor estava aqui como homem, doeu. Nossa, doeu, meu amigo, morreu, doeu. Mas o Senhor vai lá, tira a pedra. Você é doido, Jesus. Tem mais de 4 dias. Já cheira mal. Está louco. Esse homem é louco.
Esse senhor está querendo fazer gracinha na frente de nós aqui. Tira a pedra. E quando tira a pedra, gente, às vezes eu fico parado imaginando a cena. Porque o Senhor diz assim, a Bíblia diz que Jesus gritou, né? Lázaro, vem para fora. Se eu estou lá, eu não sei se eu ia gritar também, se eu ia chorar, eu não sei, porque só de eu imaginar me dá um frio na barriga. Parece que aqueles brinquedos que a gente está assim, ó. Porque, gente, já pensou? 4 dias depois, vem para fora. Se olhar de repente veio, eu só por Jesus mesmo, não tem preço. Isso aconteceu porque Jesus, Rei dos Reis, Filho de Deus, vivo, Altíssimo, dono do ouro, da prata, de tudo. Aí nós dizendo assim, eu não tenho paz, a minha vida está difícil. O que é que sua vida está difícil? Porque eu queria comer o contrafilé, mas eu comi foi frango. Como é que é? Eu queria um contrafilé, mas eu comi foi frango. Irmão, quantos não teve nenhum arroz para comer? Quantos não teve nada para comer? Esse comeu frango. Irmãos, Deus é perfeito na nossa vida. Perfeito. Como nós não vamos dizer que nós não temos paz? Sabe o que eu acho mais interessante ainda? Eu vou te mostrar, vou dizer para vocês o grito da hipocrisia do povo hoje. As igrejas estão tudo fazendo as comemorações da Noruega, né? Que bum, né? Jesus, todo mundo fazendo. Ninguém aplaudiu o coração que ele tinha lá, que orou. Toda vez que eles entraram, eles oravam no campo, sabe? Orava de clamor. Nem a igreja falou deles, nem a igreja mostrou o vídeo deles, mas o povo que faz lá, certa comemoração pagã, que é de Deus pagã, faz, sabe por quê? Porque ficou bonito, aquele chega a dar ou seja, troca os valores. As pessoas trocam os valores. E é por isso que muitos não conseguem encontrar paz, porque ainda não conseguiram encontrar Jesus. Não conseguiram identificar o que Jesus pode fazer. Até quando as pessoas vão viver assim? Lá em João 5, do 1 ao 18, não precisa abrir não, só para os irmãos, como se diz, sabendo a verdade, né? Que é a cura daquele paralítico no tanque de Betesda. Todo mundo sabe da história que ali um anjo descia, né, por certo tempo, rodava a água, e aquele que estava próximo da água girava, caía lá dentro e era curado. E esse paralítico estava lá, ele tinha 38 anos de idade, a Bíblia diz que ele tinha 38 anos de idade, estava lá já há tempo, e nunca conseguia entrar dentro desse tanque. E aí fala que Jesus saiu, foi lá, ia ter uma festividade nesse local. E Jesus chega e vai até ele e diz assim: eu quero te fazer uma pergunta. Aí o paralítico diz assim: olha, eu não tenho muitas respostas, dependendo do que você vai perguntar, porque tem muito tempo que eu estou aqui. Eu não tenho muitas respostas. Aí Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aí ele pergunta para Jesus: você vai ter tempo de me levar no poço? Aí Jesus fala assim: você não precisa do poço. Aí a Bíblia diz que ele fala assim: vem com essa não, meu dia já está ruim. Aí Jesus ainda replica para ele: seus dias estão ruins, já tem tempo, não é só hoje não. Jesus também é tremendo, né? Para dizer assim, como você diz, o camarada quis tirar ele, não vai tirar ele não. O seu dia está ruim, tem tempo. Mas você quer ser curado? Quero. Então pega sua cama, levanta e
E o homem ali foi curado. E quando ele levanta, Jesus parte. E a Bíblia diz que ele pergunta: quem é você? Parte. Ele não se identifica com aquele homem naquele momento. A glória foi de Deus. Nem Jesus quis a glória, foi de Deus. Que era a paz desse homem? Ser curado. Jesus foi lá e entregou. Está aí a sua paz. Está aí a sua paz. Levanta e anda. Mais à frente também, nós temos Lucas 5, 17 ao 26, que é aquele pessoal, amigos, irmãos, leva aquele homem deitado numa maca, sobe em cima do telhado. Para quê? Porque eles tinham fé que Jesus poderia curar aquele homem. A Bíblia não fala se ele era pesado, eu não sei. Mas mesmo maneira, de toda forma, eu imagino que foi difícil. Porque você levar uma pessoa para cima do telhado, abrir as telhas e descer ali. E ali aos pés do Senhor coloca ele, o que Jesus diz a ele? Você está curado. A paz foi para quem? Para a fé dos amigos que levou aquele homem. Eu quero ter paz com o pastor Maurício, está tudo bem na vida dele, me alegra. Você está entendendo o que é? Dois casos iguais, mas com paz diferente. Um queria a paz e queria andar. Os outros queriam a fé, que queria a paz de ver aquele outro andando. É isso que o povo não tem compreendido. As igrejas não compreendem o que seria. Peraí, o que seria bom para a vida do Noslan? Será que daria paz na vida dele? Será que trazia paz na vida do irmão Beto? Que paz vocês estão precisando? Eu posso orar pela sua paz? Eu posso te levar ao meu Jesus que pagou por essa paz para você ter paz? De que adianta esse povo? Irmãos, me perdoe o que eu vou dizer aqui agora, me perdoe mesmo. Mas o que adianta culto, e o povo sai vazio? De que adianta? Tem alguns irmãos que estão indo para a igreja, o camarada, sei lá, muito raridade, glória, e ali acabou tudo, nossa, graças a Deus acabou tudo, vamos embora. O que adianta? De que adianta isso? De que adianta essa alegria de querer ter essa paz? Você vai para a igreja por quê? Se for para me alegrar, meu irmão, você já perdeu sua bênção, já rodou, porque é o Senhor que está te vendo, é o Senhor que está te vendo. Outra paz agora nós vamos entender, essa daqui é algo que vocês vão, né? Também se encontra lá em Lucas 19, que foi sobre Zaqueu. Irmãos, vai comigo. Vamos pegar agora um pensamento do mundo. Vocês acham que Zaqueu tinha necessidade de subir na árvore? Eu vou te trazer para o tempo de hoje. Se fosse o tempo de hoje, vamos supor um exemplo aqui. Pastor Maurício recebeu o dom de cura, é o milagreiro da Caldas Novas. E lá o vereador Uds Mateus, famoso na cidade, descobriu que o pastor Maurício está passando aqui pelo Caldas Novas, curandeiro bom demais. Ouvi falar que o homem é uma bênção. Vocês acham que Hudson Mateus, estou usando só um exemplo fictício para vocês entenderem, iria subir na grade ali para ver se via o Maurício? Ou vocês acham que ele disse, vai lá e vê quanto que ele quer para vir aqui, ver se ele faz uma cura para mim? Bom, chega de dar
Porque eu penso assim, o Senhor foi tão tremendo para dizer assim: você pode ter tudo, dinheiro, poder, mas só vai chamar a minha atenção se o seu coração se comover e se render à humildade do que eu penso, do que eu quero. E foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu olhou: eu quero ver, eu só quero ver esse Jesus, eu quero só ver. A fé de Zaqueu comoveu o Senhor. Então falou: ei, Zaqueu, desce daí. A palavra de Zaqueu leva assim: comigo? Vou jantar na sua casa. Na minha casa? Que isso? Zaqueu só precisava de uma paz. Sabe qual era a paz? Aceitar Jesus a ponto de dizer assim: eu vou devolver tudo que eu roubei. Tudo que eu roubei do povo eu vou devolver. Ainda mais, o que eu tenho eu vou dividir. Essa é a minha paz que eu preciso. Eu vou te dar um exemplo para vocês hoje, das atualidades. Aquele jogador Adriano, todo mundo lembra, não sei se vocês lembram, o imperador Adriano. No auge da sua carreira, ele abandonou tudo. Esses dias eu estava vendo uma entrevista dele, ele disse assim: olha, eu não tinha paz. Eu ganhava não sei quantos milhões de euros, dinheiro, fama, mas eu queria estar perto do meu povo, eu queria estar perto da minha família, eu queria estar ali simples, de chinelo, descalço. Essa é a paz que eu queria. Vocês estão entendendo qual o preço? Não importa. Você vai ficar pobre, não estou nem aí. Assim como Zaqueu, você vai pagar o maior mico, não estou nem aí. Estou nem aí. Mas o que Jesus disse? Verdadeiramente hoje a salvação entrou nessa. Glória a Deus. Quer paz maior do que essa? Você sabe que você e os seus ganhou a salvação. Outra aqui, ó, você encontra lá em Lucas também 5, do 1 ao 11. Passagem que todo mundo conhece, que foi da pesca maravilhosa. Jesus vinha andando à beira do mar, ali a multidão cheia de perguntas: Senhor, fala isso para nós, Senhor, explica isso para nós, Senhor. Aí o que Jesus faz? Sobe nos barcos, pede para passar um pouquinho para que ele pudesse falar com a multidão. E ali falando, ele olha para Simão Pedro, ele entrou no barco de Pedro, e diz assim: Pedro, volta lá e joga suas redes de novo. Ah, Senhor, pescou a noite inteira, barrou 2 lagos aí tudinho, já fez de tudo, mas não pegou nada. Mas se é o Senhor que manda, eu vou fazer. E aí nós sabemos da história, o que aconteceu? Teve que gritar: vai me ajudar aqui que as redes encheu, tem peixe demais. Ajuda nós aqui. Ou seja, se Pedro não ouvisse o Senhor, jamais ele ia ver o milagre da pesca maravilhosa. Se ele fica ali: não, estou cansado, não mexe isso não, para mim tá bom, eu não estou querendo não, tá bom. Não, mas ele ouviu. E ele pagou um preço da felicidade, da alegria, do amor, de ver aquela maravilha que aconteceu ali na sua frente. Na sua frente. Irmãos, é algo que não tem preço você caminhar com esse Jesus. Não da forma que as pessoas têm colocado aí, porque às vezes eu me pego assim que o povo anda pregando Jesus tão difícil de seguir, que às vezes eu fico me pegando:
pergunto, gente, aonde está esse Jesus aí que é tão difícil de servir desse modo? Aonde está? Se vocês for pegar pelas leis dos judeus, né, igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi até afastada da cidade, que ela era impura. A mulher nos seus tempos daquilo não poderia nem andar pela cidade, era impura. E ela sofreu daquilo, não sei por quantos anos, muito tempo. Mas ela teve uma audácia. Tira a audácia e põe fé. E pela fé ela falou assim: hoje eu vou ser curada. Hoje eu quero encontrar minha paz. Agora, outra coisa que eu imagino que vocês agora têm que entender. Porque eu já não peguei assim muitos crentes que dizem assim: ah não, vamos pedir um irmão tal para orar, ele tem mais força na oração. Deixa que o fulano unge, ele é melhor para ungir. Gente, o que é isso? O Senhor te deu poder para você. Assim como aquela mulher que adentra, né? Eu imagino ela com a preocupação: eu vou ser capturado, o povo vai me pegar, ainda vou apanhar aqui ainda. Não, mas eu vou. A coragem. E ali ela vai e toca as roupas, é aqueles fiozinhos, né? Qual que é o nome? Orla, né? Toca na hora das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que ele estava no meio de uma multidão. Aí Jesus faz o quê? Parou. Alguém tocou em mim. Aí Pedro também era abusado, né? Pedro não perdia tempo para falar. Eu assim, multidão está aí tocando, hein? Multidão está aí, pior que eu Neymar. Aí Jesus fala assim: não, alguém tocou em mim e saiu. Eu quero a minha paz. Eu quero ter dignidade de paz. E pela paz eu vou pagar o preço de ser capturado, até de apanhar. Mas eu quero a minha paz. E ali o Senhor diz o quê? Tocou em mim e saiu o poder. Aí eu vou dizer mais: a audácia da mulher fui eu. Porque se fosse eu, quem tocou? Ela não, né? Ela poderia dizer assim: vou ficar quietinho aqui, né? Mas ela diz o quê? Eu toquei, mas me perdoe, porque eu sou impuro. Pode até me bater agora, me matar, mas fui eu. E o que o Senhor fala para ela? Está curada. A sua fé te curou. Vocês estão entendendo? Não. O preço da paz é algo que você crê com todo o poder, com todo o amor nesse Jesus que morreu lá na cruz por mim e por você. É esse que é o preço. É isso que é levar a palavra do Senhor. Não é algo totalmente extraordinário como as pessoas têm feito. Tem pastores aí que só nos outros estão descendo até de rapé. Não. Todo o poder vem do Senhor. Do Senhor. O nome de Jesus é que tem poder. É Ele que é tremendo. É Ele que vai te dar a paz. É Ele que vai salvar a sua casa, salvar os seus. É Ele
Quando ele diz assim, olha, aqueles que são fracos, cansados, oprimidos, vem até mim, vem. Jesus só diz assim, vem. Deixa eu dizer algo para vocês, o que eu aprendi, isso é culpa do pastor Maurício. Se tiver um erro, vai ser eu e ele vai ser errado. Aprendi foi com ele. Um dia eu disse, esse trem de campanha não tem necessidade disso não. Eu falei, gente, isso é o que está falando. Que a gente é meio misturado assembleiano, e campanha daqui, campanha de lá. Aí o pastor Maurício um dia veio de mim e falou assim, não precisa de campanha não. Falei, gente, como é que nós vamos ganhar a chave? Então assim, irmãos, campanha para te motivar a sua fé. Depois eu fui entender, extraordinário o que ele me passou. É extraordinário. Não tem necessidade de campanha. E aí um dia me disseram assim, você não pode falar isso não. Porque aí isso é para motivar o povo de orar, de buscar. Falei, gente, se o nome de Jesus não motivar o povo, acabou, não pode esquecer. Mas você não tem, né? Falou 3 vezes. O espírito da carne é uma coisa difícil para ele. E aí o que é que diz? Olha, aí Jesus vem e fala, é porque eu estou na fraqueza, eu estou nesse lugar aí, eu amo mais ser fraco, porque os fracos vão se tornar fortes. Aí as pessoas querem fazer campanha. Ó, campanha de 7 dias para a chave azul. Campanha de 7 dias para você Brasil ganhar. Campanha de não sei o que para Neymar fazer um gol no final da Copa. Não precisa disso não. O povo anda demais, não? Tem um canal que não sei se vocês já viram, eu assisto todos, quase tranquilo. Chama Você Interpreta. Quem já viu aqui? Procure no YouTube. Você Interpreta. Aquele camarada, gente, ele dá uma surra no povo direto aí. E eu sei de tanta baboseira, tanta coisa que tem hora que eu fico, gente, não é possível que é verdade uma coisa dessa, não é possível. E pior que é verdade. Eu não sei se vocês viram essa semana passada uma mãe dos orixá aí, famosa. Ela dizendo, alô crentes, deixa os orixá quietos, que eles não estão dando tempo nem para chegar aqui, que vocês estão convidando eles para dentro da igreja. E pior, que o que o pessoal está fazendo é a mesma coisa. Os trejeitos de mão, sabe? Batuque, e ciranda, e roda, e uns vestidos, irmão. É a mesma coisa dos espiritismos, dos orixás, a mesma coisa. Mesmas coisas. E isso está criando fama no Brasil inteiro. O povo acha que aquele que ora, que não fala em línguas, não está orando ninguém. E o que eu acho mais interessante é que o povo está assim, ó. Eles estão aqui de boa conversando, vai começar o culto. Começa o culto, falei, gente, mas o poder desse camarada estava guardado no bolso, foi só quando relacionou. Coisa desnecessária. Mas para o povo impacta. Impacta por quê? Porque não busca a palavra, não busca a paz verdadeira na palavra do Senhor. E aquele que achar a paz, achou a Cristo. Sabe por quê? Porque mesmo na dificuldade, nós temos Cristo no nosso coração. Mesmo a gente dizendo, não sou eu todo, não vai dar certo, vai dar certo. Mas só vai dar certo para aquilo que é os planos do Senhor na nossa vida. Se não for, não vai dar certo mesmo. Eu pago caro pela paz. Não precisa pagar caro nenhum, porque já foi pago. Já foi pago. Esses dias eu me deparei com uma pessoa que a pessoa disse assim, me explica uma coisa, eu estou preocupado. Não sei o que foi porque
camarada disse que está virando pastor agora, vai ser pastor. E ele falou que eu estou roubando de Deus. Eu falei, como assim? Me explica, eu não estou entendendo. É porque ele me perguntou se eu levo dinheiro para a igreja, eu falei que não. E aí ele disse que eu estou roubando de Deus. E que eu não vou para o céu, porque eu estou roubando. Eu expliquei para ele, conversei bastante. Mas o que eu quero dizer para vocês é, essa pessoa que veio a mim, ele não é evangélico, ele não é crente, ele não frequenta nada. Mas de antemão ele tem medo de ir para a igreja, porque se ele não levar dinheiro, ele vai para o céu. Vocês estão entendendo o que as pessoas querem passar para as outras? E aí entra lá onde Jesus fala: vocês não vão entrar e não deixem os meus entrarem, porque estão impondo tanta doutrina, tanta falácia, que aí que poderia voltar já não vai para o Ó, isso aí tem feito com que as pessoas hoje está aqui, amanhã anda para ali, quando é fé não está em lugar nenhum. Por quê? Porque são tantos não sem explicação. São tantas coisas que as pessoas não entendem. Ninguém quer explicar. Ninguém mais quer dizer. Eu vou dizer algo para vocês. Na minha época para trás, para você batizar, se você não frequentasse a escola bíblica dominical, você não era batizado. Hoje, fizeram escola bíblica dominical, acho que só fica o pastor que quer fazer isso. Ninguém vai. Por que ninguém vai? Porque as pessoas automaticamente estão geladas com as coisas de Cristo. E quando eles querem esquentar, eles são barrados. As grandes igrejas se tornou assim: pastor presidente, depois dele o filho presidente, depois do filho neto presidente, ou seja, os mesmos. Ou seja, a igreja não é de Cristo, a igreja é de quem? Do pastor. As pessoas ficam falando, gente, por quê? Porque é assim que acabou. As pessoas querem assim, dessa forma, pronto, e acabou. Mas não por motivo de ser uma essência, é uma essência do financeiro. E o financeiro não traz paz para o povo, sabe por quê? O povo que eu quero dizer é aqueles que estão completamente sem condição, envergonha, fica chateado. Eu sempre digo isso, eu sou contra aquele negócio daquele que faz aquele salgado. Ah, vou fazer um salgado para ajudar a igreja. Faz não. Se eu tiver um lugar, eu já falo, faz não. Ah, mas é para ajudar a igreja, então você faz, vai vender lá no centro. No caso do lugar, vai vender lá, na porta da igreja não. Sabe por quê? Porque eu já cansei de estar em igreja assim, passar o irmãozinho, o menininho está até olhando assim o salgado e a mãe arrastando o filho, porque não tem dinheiro. E o filho, sabe, arrasta assim, sai, vai, passa correndo na porta, porque não tem condição de comprar um salgado. Eu digo para vocês, aonde está Jesus isso? Aonde está? Aí eu já vi que aí tem uns que falam, não, irmã, você não tem condição, não, vem cá, pode pegar aqui que eu anoto para você. Aí pega 2, 3 salgados, anota. Aí a senhora vai acertar no próximo culto? Irmã. Aí se tiver condição, volta no próximo culto para acertar. Se não tiver, volta dentro da igreja mais. Aí se tu voltar na igreja, a irmã vem e fala assim, rapaz, vendi um salgado para a irmã Patrícia. Paga nem paga de jeito nenhum. Pensa numa mulher caloteira. Eu falo assim. E tinha necessidade disso? Não tinha necessidade disso. Quando eu falo que assim, quando a palavra assim, o bom entendedor é aquele que foge da aparência do mal, é nesses fatores. Antes de nós magoar, se não tiver necessidade, não magoa. Porque eu vou ser sincero, eu não ia ficar feliz de ter minha filha vendo um salgado, eu não ter condição de comprar e eu ter que sair arrastando a casa e tampando os olhos. Eu já fiz isso no circo, os meninos. No circo, olha aqueles palhaços matavam aí, gente. Você
Mas isso só com o dinheiro da entrada, basicamente. Aí tem aquele intervalo do circo, né? Aí os pais acham que querem as luzinhas só vem na casa do Daniel. Compra, papai, compra. Dá vontade de dizer, sai daí. Mas não compra. Aí o menino grita, eu quero. Nossa, meu Deus, não tem. Assim é o povo das igrejas. Quer fazer dessa mesma forma. Vamos lá então, nós já. Vamos concluir. Lá em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por. A paz é Cristo. A paz principal que nós temos é servir a Cristo. E servir a Cristo é algo de um amor tremendo. Vou citar um outro exemplo aqui. Quando eu cito o pastor Maurício, eu tenho liberdade de citar ele, sabe? O pastor Maurício não tinha necessidade alguma de ter comprado isso daqui, nenhuma. Ele comprou para. Não, porque eu sei, muitas vezes nós já conversamos. Mas ele comprou porque isso aqui teve o suor dele para fazer, para construir. Teve uma história aqui nesse lugar. Então, ou seja, ele comprou para ele? Não. É melhor ter comprado um carro novo, ido para a praia, ter comprado um ônibus enchido com os netos e viajar. Mas ele comprou aqui. E ele comprou aqui por quê? Porque ele se sente à vontade fazendo a obra de Cristo nesse lugar. Paz no coração dele. Vocês estão entendendo o que se encontra a paz, o preço da paz? Talvez ele poderia se encher do ego. Não, vou fazer para mim, né? Porque eu vendi alface no carrinho de mão, andei muito a pé. Minhas filhas ficou até sem comer. Agora eu acho que eu vou fazer tudo de churrasco. Mas ele comprou aqui. Ficou fechado aqui quanto tempo? Mais de ano, foi? Pois é. Então Deus deu oportunidade a ele, mas para trazer paz ao coração de todos nós que estamos aqui essa noite. Agradecemos a Jesus. Por quê? Porque mostrou um caminho ao homem que um dia se levantou para servir a Cristo. E assim somos nós que devemos aprender esse caminho da paz, essa alegria de servir a Cristo e entender quando Paulo diz: olha, expor as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, são tudo isso. Porque às vezes, lembre do que eu disse lá atrás, a paz de um é que nós devemos orar pela paz dele. Porque talvez eu poderia dizer: não, eu vou pegar o dinheiro e vou comprar uma caminhonetona para mim. O pastor vai dizer: eu vou pegar o dinheiro e vou comprar a igreja e vou reabrir. Paz é algo que cada um encontra a sua. E é por isso que a salvação ela se torna individual. Amém? Entender todo mundo o preço da paz? Aleluia. Então vamos adorar o Senhor por mais alguns instantes. Depois o pastor Maurício já conta o testemunho, zima para mim.
Ah, glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que ele amou. Eu não sou o que eu devia ser. Desvazie-me minha abraço. Sou pequeno e tão fiel. Eu sou pai e ele é fiel.
Eu creio. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor, né? Que Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória. E Deus é maravilhoso na minha vida, né? Ele sabe. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sentiu um grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, botaram sobre a cruz, ergueram seus braços, não viram o sol. Juntando seus pés, chamando carrasco, e ele chegou. E ao lado do mestre se abaixou e o martelo subiu, sobre os pregos desceu e bateu. Ergueram sua cruz, lá estava pregado a luz, nenhum gemido. Sequer chorou. Todos viram em seu rosto as marcas da dor. Seu sangue jorrando e escorrendo pelo chão. Viu em todos os homens a empatia, mas não cirou. Pediu perdão e o Pai os perdoou. Revelou teu Espírito e chorou. Sua cabeça tombou. Morreu meu mestre Jesus, e tudo ficou em silêncio, nem as aves cantavam, nem o som ali se ouvia. Maria olhou e ela disse: aqui tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que no terceiro dia a tampa do túmulo estava caída, meu mestre dizia: na vida, onde está meu mestre? Estava Maria, que o respondeu.
Só quero dar uma complementação aqui no que o Tiago pregou sobre a paz. A fé é que gera paz. Se a gente não tiver fé, a gente se incomoda com os problemas e as dificuldades da vida. Mas se a gente tiver fé, é como Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo aí é fé. Eu vou citar só um homem de fé e de paz no coração. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E de um dia para o outro, todos os filhos dele morreram, no mesmo dia. A casa dele caiu e ele continuou adorando a Deus. O nome dele é Jó. A mulher dele foi falar: amaldiçoa esse seu Deus e morre. E ele falou: você não sabe o que fala, mulher, você está louca. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é exemplo de paz. A desgraceira está acontecendo e o cara está de boa, porque ele sabe que Deus proverá. É o que eu sempre prego: amanhã pertence a Deus. Às vezes amanhã é o dia da gente receber a nossa bênção, mas a gente está cheio de negatividade, cheio de dúvida, e Deus não opera onde há dúvida. Ah, como é que eu vou resolver isso? Ah, o médico falou que eu vou morrer. Ah, o médico... Deus falou o quê? Tem de bom ânimo. É isso que Deus quer de nós. Bom ânimo. Tenha fé. Deus sabe o que é bom para nós. Eu sempre falo, há muitos e muitos anos, se Deus der R$1 milhão para cada um, quem será que vem domingo e vem na igreja? Quem será que vai agradecer a Deus? Quem será que vai ter coragem de investir um pouquinho no reino de Deus? Tudo que a gente investe no reino de Deus, a palavra de Deus é bem clara. Ou ele devolve 30, 60, 90 ou até 1000 vezes mais, como está em Deuteronômio. Mas ele não fica devendo nada a ninguém. Porque muitos atrevidos, no dia do julgamento, falam: ah, Senhor, mas eu comprei um terreno, fiz uma igreja, eu operava milagres, eu orava, eu curava. E Jesus vai olhar assim: eu nem tipo isso. Porque fazia com interesse. Subir no monte, fazer campanha, isso tudo é moeda de troca. Isso tudo não tem na Bíblia. Ah, mas Jesus subia no monte para ter sossego. Porque ele onde ia era um monte de gente atrás dele. Jesus não ensinou ninguém a subir no monte e orar lá no monte. Jesus falou: entra no seu quarto, fecha a sua porta e lá você conversa com Deus. Lugar de ter paz é quando você está sozinho, fechadinho no seu quarto, lá você se derrama, ninguém está te olhando. Jesus é sábio, ele sabia o que estava falando. O grande problema está em nós, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas e nas nossas faltas de fé. Você já pensou se Moisés fosse igual a nós? Com 3 milhões de pessoas atrás dele, com um exército vindo lá em cima e o mar aqui. Mulher, grávida, velhos, velhas, crianças, muita gente que não sabia nadar. Ele não se desesperou, não. Ele falou: e aí, o que eu faço? Toca o cajado na água. Se é eu falar cajado, eu vou postar o cajado para quê? Está doido? Tem um pastor muito maluco, que há muitos anos atrás, ele falava: Deus está doido, está maluco. Depois de velho, ficou doido para falar umas coisas dessas. Qualquer um de nós ia pensar isso. Moisés foi lá, encostou e o mar abriu, e a Bíblia diz que o mar abriu e as pessoas passaram a pé seco. O fundo do mar é louco, é igual ao rio. Deus secou, porque tinha carroças, tinha um monte de coisa que tinha que passar. A paz que vem da fé gera esse tipo de milagre. Se você quer milagre, enche o teu coração de paz. Amanhã pertence a Deus. Quem é que tem certeza que vai acordar amanhã cedo? A gente não sabe quando você vai chegar em casa. Tem um monte de gente que está saindo da igreja só, vai sofrer um acidente e morrer. Tem gente que vai morrer de infarto. Ninguém sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Viva o dia de hoje. Seja feliz hoje. Não deixa para amanhã. Eu lembro quando eu estava doido para tirar minha carteira de motorista com 18 anos. Já tenho 50 anos que eu tirei a carteira, mais de 50 anos que eu tirei a carteira de motorista.
E lembro direitinho até hoje a ansiedade que eu tinha para tirar uma carteira. Os dias passam rápido e a gente deixa de aproveitar muita coisa pensando no dia de amanhã. Não sabemos se o dia de amanhã vai existir. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Podemos estar aqui na tua casa louvando o teu santo nome, sentindo a tua presença. Pai, que o Senhor abençoe cada um de nós na nossa vida financeira, na nossa saúde, que o Senhor aumente a fé de cada um de nós, Pai, e que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje, amanhã e até a sua volta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está terminado o de hoje, né? Amém. Glória a Deus. Quem veio foi abençoado, quem não veio perdeu. Ó, meu celular tá ligadinho.